Bem-vindos ao Liderança Digital, IA e Dados no Centro da Estratégia. O podcast da Denodo explora como a gestão de dados e a inteligência artificial estão impulsionando resultados e moldando o futuro dos negócios. Prepare-se para conversas inspiradoras com executivos que lideram a transformação digital em suas empresas. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estiverem assistindo aqui a mais esse grande episódio aqui do nosso podcast do Liderança Digital, IA e Dados no Centro da Estratégia. Sejam bem-vindos. Eu sou o Marco Antônio Cavallo, eu sou o co-host desse podcast que a gente vai estar gravando hoje, e um podcast muito legal, muito especial, com a presença do grande Leandro Branquinho, Chief Data Officer da Caixa Vida e Previdência. Hoje ele vai estar aqui nos brindando um pouco com o conhecimento dele, trocando e nos dando muitas informações e grandes ideias aqui sobre a carreira dele, sobre o cenário hoje da transformação digital, o cenário da tecnologia e, claro, a gente vai falar bastante sobre dados e IA. Mas, antes de começar, falando um pouco do Leandro, que é um profissional grande aí, com uma extensa experiência em liderança, liderando iniciativas tanto de governança de dados, inovação tecnológica, empresas de grande porte, ele tem uma carreira muito legal, daqui a pouquinho ele vai falar um pouco. Ele já liderou um programa assim na casa de umas dezenas de milhões de reais aí de transformação digital dentro da Caixa Seguradora. Trabalhou na Use fazendo integração de plataformas como SAP e Guidewire. Então, é um cara que conhece não somente diversas plataformas, não só a dificuldade que é você fazer a transformação digital, tanto no ponto de vista tecnológico como cultural, mas também ele conhece e sabe lidar com plataformas que são complexas, tá, no mercado. Então isso é muito legal. E óbvio, tem uma coisa que eu acho muito legal sobre o Leandro, ele já foi professor, ainda não sei se ainda está atuando, daqui a pouco ele vai falar, mas professor de análise de sistemas e programação na Universidade Estadual de Goiás. Leandro, antes de tudo, muito obrigado pela tua participação, pelo seu tempo, uma alegria tê-lo aqui, seja bem-vindo, vou abrir um pouquinho aí para você. Maravilha, tudo bem? Primeiramente, obrigado, tá, pelo convite, né, de vocês aí, a oportunidade de poder compartilhar conhecimento, né, porque aprender para ficar só para a gente, acho que não tem o mesmo valor, né, e sempre que surge, né, essa oportunidade de a gente compartilhar conhecimento, eu particularmente fico muito contente, até porque, como você mesmo citou, eu já trabalhei com educação, né, e um dos maiores méritos da educação é transferir o conhecimento, né. Isso é verdade. E até aproveitando, falando um pouquinho nisso, eu queria começar. Queria que você falasse um pouquinho sobre a carreira do Leandro Branquinho. Quem que é esse profissional? Como que você Perfeito. começou? Me fala como que você foi essa caminhada até você chegar hoje como Chief Data Officer de uma das maiores empresas de seguro e previdência, de vida e previdência, né, do mercado brasileiro, quiçá aí a maior. Mas conta um pouquinho dessa tua trajetória. Vamos lá, então. Bom, eu basicamente comecei com eletrônica, né? Antes de toda essa jornada, né, com tecnologia, né, aplicada na direção de informática, TI, eu comecei com eletrônica, né? Aí, na época que eu comecei, eu cheguei a ver televisão a válvula, rádio a válvula, né? Já estava Vimos, acabando, né? vimos. Mas cheguei a atuar com isso, né? Aí, posteriormente, eu acabei tendendo aí para a área de redes, telefonia, né? Avancei por um bom momento com isso também. E depois eu parti para a faculdade, né? Comecei uma graduação na área da ciência da computação, né? Mas a minha formação é em processamento de dados. E de lá para cá eu fui direcionando, né? Achei super fantástico o mundo do software, né? E aí eu voltei todo o meu direcionamento para desenvolvimento de software. Isso ali na casa dos anos, a gente pode contar só um pouquinho da história aqui, né, só para não ficar perdida, mas ali por volta dos anos 2000, né, peguei aquela dinâmica toda do bug do milênio, né, passando por tudo aquilo. E aí, desse ponto em diante, eu fui me especializando, né, trabalhei com desenvolvimento de software por um bom tempo, aí na casa de pelo menos uns 10 anos, né, e aí naturalmente as coisas foram acontecendo, né, em todo local que às vezes eu chegava, né, o pessoal precisava de um tipo de conhecimento que oportunamente, por lecionar, né, por estudar bastante, eu sempre tive essa pegada, né, de estudar muito, eu acabava conseguindo contribuir bem, né, e a própria dinâmica da vida foi me empurrando por essa trajetória aí que a gente já bateu um papo, você já viu, né, desde a dinâmica de lecionar, né,
quando eu comecei a lecionar, foi até um professor que eu tive, né, que chamou e convidou, e aí, enfim, eu lecionei praticamente, acho que quase todas as disciplinas de TI, né, desde análise de sistemas, projeto, desenvolvimento, engenharia de software, né. E aí uma coisa que eu sempre tive, assim, eu sempre fui muito atento ao valor de cada coisa, né. Então, quando eu estava ensinando para os meus alunos, eu pensava: Será que isso tudo que eu estou ensinando faz sentido?", né, que a gente sempre tem muito essa pegada da faculdade, falar: lá você aprende coisa que nunca vai usar, você vai aprender mesmo depois", né, eu falo: "Cara, vamos ver se isso faz sentido", né. E nessa época que eu lecionei, a UML estava no auge, né, que era, uma linguagem para modelagem, né, e documentação de sistemas, e eu me lembro que eu comecei a ficar aplicando tudo aquilo que eu fazia na sala de aula no trabalho, né. Só que há um tempo atrás, né, os controles de TI eram bem menores do que o que a gente tem hoje, né. E aí exigia-se talvez relativamente bem menos do que se exige hoje sobre controle, sobre documentação, sobre testes automatizados, integrados, unitários e etcétera, né. Mas tudo isso eu ficava exercitando, né. E nessa dinâmica de exercitar, eu conseguia transmitir para os meus alunos, né, e também para a empresa que eu trabalhava, que nessa época era numa empresa lá em Anápolis, Goiás, eh, eu conseguia gerar valor com tudo isso, né. Isso tudo sempre foi muito fascinante para mim. Eu falei: "Cara, né, não faz sentido estar no livro se eu não consigo transpor isso para uma realidade operacional, né". E aí, oportunamente, eu fui convidado para um projeto no Rio, um projeto que era de uma migração de uma plataforma mais antiga, né, tanto de banco quanto de aplicação para uma mais moderna, né, eu acompanhei essa migração, e logo depois desse trabalho, que durou aí mais ou menos 1 ano e pouco, eu acabei vindo para o grupo aqui da Caixa, né, e para a Caixa eu vim atuando como arquiteto, né, aí nessa posição arquiteto é uma posição muito ampla, né, na verdade o arquiteto é o Foi. descascador é o descascador de pepino, né, tudo aquilo que trava a gente tem que resolver, né. E a espinha, o arquiteto normalmente é a espinha dorsal de toda a tecnologia, não tem Exato. como falar o contrário. É. E eu até digo que, eu sou suspeito para falar, né, mas geralmente tudo que passa na mão de um arquiteto tem uma boa chance, né, de ficar bacana, porque o olhar não é aquele olhar focado, né, aquele olhar mais panorâmico, né, de tentar entender o todo, tentar tirar valor e etcétera, né. Bom, aí continuando, eu vou tentar ser mais breve aqui, né, pra não. Não, mas fica à vontade, porque é uma história muito rica, e isso é importante. Acho que para quem estiver ouvindo aqui, assistindo, é muito legal conhecer esses passos que você deu, porque é uma história muito rica. Maravilha. Bom, aí, enfim, uma vez que eu entrei na Caixa, né, eu comecei a avançar com arquitetura, e aí, em meados ali de 2015, eu entrei em um projeto, que foi o lançamento da primeira seguradora digital aqui no país, que foi a Iuse, né. E esse sim foi um baita desafio, né, porque a gente ativou desde grandes suítes, né, desde grandes soluções, tipo SAP, Guidewire, né, mas também ativamos diversos outros ativos de TI. Ao todo foram mais de uma dúzia, né, de ativos de TI. Desde Coisa de pra caramba. OpenShift, né, eh Salesforce e demais outras ferramentas aí que participaram do programa, né. E aí, E só como ferramentas grandes, pelo que eu tô entendendo. sempre grandes Caramba! ferramentas, né. Foi uma é, foi uma abordagem, assim, bem ousada da empresa na época, né, porque geralmente quando você fala de transformação digital, né, você passa ali por um processo de melhoria, né, de uma etapa de melhoria dos seus principais processos ou dos processos que você quer transformar, usa ali a tecnologia para apoiar tudo isso, né, e tem ali um desafio cultural de fazer todo mundo pensar nessa dinâmica mais digital do que vou chamar aqui de analógica, né. Só que geralmente você tenta aproveitar um pouquinho do que você tem, né, existe até uma dinâmica, meio que uma prática de mercado de você modificar muito a ponta, né, muito front, né, muito mobile, mas a gente acabou mudando muita coisa, né, muito mais. Todo o nosso back-end também foi transformado, né, desde o ERP de seguros até o ERP financeiro, né, de cobrança, foi o SAP, né. Esse foi um processo também bem desafiador. Aí de lá para cá eu comecei a atuar mais com integração e dados, né, apesar de hoje eu estar atuando muito com dados, eu tenho uma jornada também muito boa com integração, né, com viés de integração entre sistemas, tanto do ponto de vista de processo quanto de TI e negócio. E aí fui me desenvolvendo nessa linha de dados, né, acompanhando toda essa transformação que foi ocorrendo, né, e agora finalizando
finalizar não, acho que talvez começando, né, essa nova dinâmica de IA, muito próxima a dados, né, muito próxima a modelos e tudo, né, é o ponto em que eu estou hoje. Legal, maravilha. Isso é uma coisa legal, pelo que eu estou vendo, tiveram dois pontos que chamaram bastante a minha atenção aqui. Acho que essa tua veia, né, e esse teu conhecimento na parte de transformação digital, porque quando a gente fala em transformação digital, esse é um tema muito amplo, né? Sim. Você pode estar falando tanto de uma transformação tecnológica, como até mesmo uma mudança, uma disrupção cultural dentro da organização. Eu, particularmente, entendo que são as duas coisas, tá? Eu acho que você tem uma adaptação tecnológica, você tem uma modernização dos processos e das tecnologias que são utilizadas dentro das organizações, mas existe também essa nova adequação cultural de como que a empresa vai passar a trabalhar com essas tecnologias. Eu acho isso sensacional. E uma coisa que você falou foi da questão do olhar do arquiteto, né? Que efetivamente é um olhar mais cuidadoso, mais detalhado de todos os processos. E você demonstrou aqui, você falou dentro da tua história, você trabalhou com processos de altíssima complexidade que envolviam a transformação digital. Você acha que esse teu olhar de arquiteto ajudou você a ter êxito dentro desses projetos que você desenvolveu em transformação digital, ou te ajudou a ter um foco maior no que efetivamente aquela tecnologia podia trazer em termos de negócio para as organizações que você trabalhou? Porque a Use é uma plataforma 100% digital. Então, ela precisa ter os sistemas corretos, mas também precisa ter as metodologias corretas. Você acha que essa tua visão de arquiteto, que é uma visão detalhada, especializada, também, obviamente, o teu conhecimento como acadêmico e tudo mais, te ajudou nessa questão da transformação digital? Então, eu diria que foi fundamental, não foi nem ajuda, né, porque eu acho que essa trajetória do arquiteto nos projetos, né, nas iniciativas, principalmente transformação digital, né, que você envolve uma infinidade de ativos, áreas, processos, né, orçamentos, né, o arquiteto ajuda muito nessa chegada, sabe, nessa conta de amarrar as pontas, né, de garantir que cada um não está cuidando só do seu pedacinho, né, que é o grande problema, né, quando você fala de transformação digital, para quem já viveu isso algumas vezes, você vai perceber que todo o time trabalha muito bem no seu silo ali, né, naquele mundinho, naquela ilha dele. O problema é quando você tem que se comunicar. E quando você fala de transformação digital, né, o grande calcanhar de Aquiles da transformação digital, falando de tecnologia, é a integração. É você garantir que, por exemplo, independente de qual canal, né, o cliente está tentando, né, entrar em contato contigo ou solicitar algum tipo de serviço, né, que ele possa continuar por um outro canal, né, se ele entrou pelo portal, que ele possa continuar pelo app, né, que ele possa falar na central. Então, o arquiteto, pela visão panorâmica que ele consegue ter, né, ele consegue enxergar tudo isso que, eventualmente, cada um vai tomar conta sozinho, né. Eu diria até que, assim, se você puder colocar um arquiteto, né, em todos os grandes projetos que você for administrar, que você for realizar na sua empresa, a chance de ganho é sempre muito grande. E essa é uma dica boa, e é uma dica com a qual eu compartilho, porque eu acho que essa visão que o arquiteto tem não é uma visão que todo profissional de tecnologia tem. Então isso é importante. E você acha que essa questão, porque você falou bastante dessa, de novo, voltando nessa questão da arquitetura, de você conseguir desenhar tudo, você acha que isso também foi um dos pilares que te levou para hoje estar trabalhando com dados? Porque, obviamente, os dados hoje, a gente percebe eles tendo um protagonismo dentro das organizações muito grande. E, obviamente, você tem que conhecer os dados, e conhecer dados não é uma tarefa fácil. Novamente, eu volto a dizer, não é qualquer profissional que consegue trabalhar com dados, muito menos chefiar e liderar uma organização dentro das empresas que vai cuidar dos dados. Você acha que isso também foi um fator decisivo para você hoje estar trabalhando com dados? Então, até um ponto importante, que você vai ver que eu sou suspeito para falar de arquitetura aqui, tá? Mas antes de trabalhar ativamente com dados, né, na posição que eu tenho hoje, de liderança, né, com algumas equipes, eu fui arquiteto de dados também. Então, toda essa dinâmica de organizar dados, né, de tentar mostrar valor, tanto do ponto de vista da performance, do uso do dado, quanto da composição da informação, né, faz parte também ali do perfil do arquiteto de dados. Então, isso também ajudou, né, a fazer o link que eu acho que é o fundamental hoje, né? A gente está falando mais de tecnologia, mas tudo isso que a gente, né, tenta produzir tem uma finalidade que é gerar valor para o negócio, né? Ou melhorar a vida das pessoas.
Então, acho que quando você consegue montar todo esse link, né, você sempre pensa, olha, assim, na verdade, a gente fala muito de dados como o novo petróleo, grande valor, né, nas empresas, né, agora a IA está concorrendo um pouco com isso, mas na prática o que a gente quer é gerar valor, né, com a maioria dos insumos que a gente tem, né, e dado é um grande insumo, né, um grande conteúdo, um grande material para ser trabalhado, né, aí quanto melhor a arquitetura desse dado, a organização desse dado, né, aí considerando outros fatores que a gente vai falar, acho que depois de qualidade, de governança, etc., melhor para a gente, né? Mas na prática, eu acho que essa trajetória de arquitetura, né, se eu fosse sugerir para quem está ainda na dúvida se vale a pena tecnicamente ou não avançar, eu sempre achei muito bacana, né? E a arquitetura aproxima você do negócio por isso, porque você não está mais preocupado única e tão somente, né? Não que todo mundo faça isso, mas acaba que quando você está no foco tecnológico ali, o seu desafio é fazer funcionar, né? O do arquiteto é além de funcionar, como isso gera valor, né? Então, isso é um ponto legal que você mencionou, que eu acho que ainda é uma dificuldade que o mercado tem. Como que eu consigo aproximar a TI do negócio? E você falou aqui de um link bem interessante, que é a parte de ser um arquiteto de dados, essa tua vez. E assim, você falou uma coisa antes, deixa eu até voltar. Você falou que você é suspeito. Se as tuas falas inspirarem quem estiver assistindo a seguirem a carreira de arquitetura, da arquitetura de dados, da arquitetura tecnológica, por favor, pode falar, porque eu acho que isso é importante. Eu acho que aqui a gente está vendo a importância desses profissionais para o mercado e para as organizações. Você estava falando de uma coisa que eu achei legal, então, dessa aproximação da tecnologia com os dados. Como que você vê hoje essa questão? Porque, como eu falei, os dados, eles são naturalmente um protagonista hoje nas organizações. A gente tem volumes de dados que são gigantescos e muitas vezes as empresas ainda têm uma certa dificuldade em capturar todo o poder que esses dados têm. Como que você percebe, ou como que você vê, ou até mesmo algo que você tenha visto aí no mundo prático, como que você vê o dado sendo uma ponte entre a TI e o negócio? Obviamente a gente sabe que ainda existe aquela questão das linguagens, mas como que você tem visto isso hoje atuando dentro da organização? Como você vê os dados sendo essa, se você me permite utilizar essa cola entre a TI e os negócios dentro da organização? Então, um elemento que eu acho super bacana, e eu particularmente usei, né, ainda uso isso muito, né? Eu acho que o dado é uma boa maneira de você se aproximar do negócio pelo fato dele te oferecer condições de levar questionamentos que eventualmente o negócio não tenha feito, né, ou não tenha percebido, ou até tenha percebido e não tenha conseguido, né, utilizar. Como, por exemplo, olha, você já percebeu, aí vou falar aqui um pouquinho de seguros, né? Você já percebeu que em um determinado momento do tempo, né, do ano, a gente costuma ter mais sinistros em uma determinada região, né? Como é que você percebe isso? Pelos dados, né? Um tipo de análise, né, que você faz para poder perceber ali como é que o seu negócio está se comportando em cima dos dados, né? E o dado permite essa aproximação do negócio pelo quê, né? Pelo fato de, no final das contas, por mais que você tenha aplicações, integrações e diversas soluções, o que todo mundo quer saber é como é que está o negócio. E quem diz como está o negócio é o dado. Seja esse como está bom ou ruim, né? E no nosso caso, para quem trabalha com dados, acho que assim, uma característica fundamental é a pessoa ter um viés de analytics, né? Aquela pessoa mais curiosa, que tenta entender o que está acontecendo ali. E aí, se você considerar toda a jornada do dado, né? Toda a transformação que o dado de algum domínio, né? Por exemplo, de um cliente, passa ao longo de todo o processo de negócio de uma empresa, quanto mais você souber contar desse caminho, dessa trajetória desse dado na empresa, mais próximo do negócio você vai ficar. Porque todo mundo precisa saber, né? E às vezes o negócio, ele está ali no dia a dia dele tentando gerar o valor econômico para a empresa, né? E você, assim, quando chega suportando, né? Quem que não quer uma ajuda, né? Quem que não quer um apoio, né? Então, acho que o dado é eu vou chamar de ponte, né? Muito, muito sólida para quem quer, para quem de TI, né? Talvez não só também de TI, mas especialmente de TI, quer se aproximar do negócio, né? E aí, tá curtindo o episódio? Então não deixe de conhecer a Denodo, líder em soluções de integração de dados. Acesse denodo.com para mais informações e siga acompanhando o nosso podcast.
E aí eu te faço uma outra pergunta. Por quê? A gente sabe a importância dos dados. Nós conhecemos o quão os dados eles podem tanto significar a morte de uma empresa ou essa empresa passar para um próximo nível. O que que você acha que hoje está faltando para as organizações? Não sei se está faltando, mas ou como que a gente pode melhorar, dentro da tua experiência, a democratização dos dados? Porque os dados, dentro dos silos, eles não têm valor. Eu acho que você falou muito bem, você colocou muito bem a questão de utilizar os dados para conhecer o seu negócio e saber o direcionamento para onde você vai. Eu achei muito legal a palavra que você usou, questionar o seu negócio, questionar o business da organização. O que que você acha que hoje está sendo o maior entrave para as organizações, de forma eficiente, conseguirem democratizar os seus dados? Então, eu vejo dois elementos fundamentais, né? Tem um que é cultural, né? Pela dinâmica do dia a dia, apesar de você ter ali um pote de ouro que é o dado do seu lado, o seu tempo, né, talvez para ir lá e pegar esse ouro e lapidar, tá insuficiente e você não está conseguindo usar. Então, culturalmente, né, o dia a dia faz com que as pessoas não consigam utilizar os dados que elas têm, independente da tecnologia em que ele esteja, da forma como eu disponibilizo, né, e etc. E, em consequência disso, né, na prática, apesar de a gente ter muita informação, ou, desculpa, muito dado, nem todo dado acaba gerando informação. Então, pelo fato de eu não conseguir, de eu ter essa cultura, de não conseguir pôr a mão, de não conseguir utilizar, de não parar para analisar, as pessoas também desconhecem o poder que elas têm na mão. E isso, na dinâmica do dia a dia, né, a gente sabe, cara, para você perder um dia, uma semana, um mês, na loucura que a gente vive hoje, é muito fácil, né? O tempo vai passando e as empresas não conseguem, né, se apropriar desse poder que são os dados que eles têm. Aí eu acho que esse é um ponto mais, assim, de cultura, né, utilização. E o outro ponto que eu acho que é o tecnológico é que, assim como no passado, eu acho que isso melhorou um pouco, mas isso ainda persiste, né? O profissional de TI precisa se aproximar mais do profissional de negócio, né? Então, embora eu tenha todo um conjunto de dados disponível ali em servidores de banco de dados, né, talvez até já melhorados em painéis tipo Power BI, Tableau e etc., nem sempre o cara consegue, né, o profissional de TI consegue levar para o profissional de negócio o valor que esse dado tem. Então, eu vejo essa questão cultural, né, assim, da gente, na verdade, não ser direcionado, né, a um consumo de dados para tomada de decisões, que é o data-driven, e também dessa barreira, né, dessa pequena lacuna que a gente precisa preencher, que é de aproximar, né, negócio e TI. Legal, isso é um ponto importante. Eu acho que você colocou alguns pontos legais aqui, indo até num ponto de vista, eu acho que a parte cultural, sem dúvida nenhuma, eu vejo até pelas caminhadas, pelas andanças que eu tenho aí dentro das organizações, eu percebo que essa questão cultural ainda é um entrave, né? Por Uhum. incrível que pareça. Mas existem também questões tecnológicas, barreiras tecnológicas, quando a gente fala muito do Sim. data-driven, né? A gente tem uma das coisas que eu percebo é dificuldade ainda que alguns usuários, principalmente de negócio, têm em utilizar algumas tecnologias. É como você Perfeito. mandar um arquivo JSON para o pessoal de compras da organização. Eles não vão saber abrir esse arquivo, mas mesmo que soubessem abrir esse arquivo, eles não iam conseguir consumi-lo. Aí eu te faço uma pergunta ainda até para um outro ponto. Eu tenho visto que as tecnologias voltadas para dados, elas têm começado a priorizar um pouco essa questão de como que eu transformo o dado em algo acessível dentro das organizações. E aí eu te pergunto, acho que a tecnologia mais proeminente que a gente tem visto ultimamente é o IA generativo. Você acha que o IA generativo também consegue ser a ponte porque a gente fala que os dados são essa ponte, mas talvez o cimento que tem pavimentado essa comunicação e facilitado essa comunicação e acesso aos dados. Você acha que o IA, especialmente o IA generativo, tem feito esse papel de concretar essa ponte aí entre TI e negócios? O que eu vejo nessa linha da IA generativa, né, é que, independente do que está ali por trás, do quão poderoso é aquele conteúdo, a dinâmica de como essa interface foi oferecida para as pessoas facilitou muito. Porque a interface, né, é a ferramenta que você usa para se comunicar duas partes, independente de quais sejam elas, né. E ferramentas de IA generativa, por exemplo, a gente pode falar aqui, né, que é o que todo mundo fala, ChatGPT, por exemplo. Cara, é muito fácil de usar, todo mundo usa, né. Se você pegar sua filha, minha filha de 10 anos aqui, elas vão pegar e vão usar e vão tirar proveito disso daí.
Então, a interface é sempre uma boa abordagem, né? E eu acho que, combinadamente com o conteúdo, né, com todo o poder da IA generativa, cara, foi uma dobradinha perfeita, né? Isso aí, sem dúvida, ajuda muito. Mas no contexto corporativo, né, o que que eu vejo, né? Nem sempre a SA vai conseguir responder conteúdos do seu negócio. E se você colocar o seu negócio ali, ele pode também ficar em risco, né? Tem toda uma dinâmica aí de segurança, de cunhar e tudo, né? Que não sei se hoje ou em outro momento a gente vai poder falar sobre isso, mas que também tá em jogo, né? Que você precisa tomar os seus cuidados. Mas eu acho que esse tipo de abordagem é o que a gente precisa fazer para que os dados sejam muito bem utilizados, né? Ali você fez o que na prática? Você criou uma interface muito robusta, né? Muito simples até interessante, robusta e simples, né, de utilizar, e que consegue responder muita coisa que são dores do dia a dia assim, de qualquer área, né? De qualquer segmento, qualquer pessoa dentro de uma empresa, né? Então isso é óbvio que geralmente, assim, cara, não tem como isso não gerar valor, né? Eu falo que existe o mundo AC e o mundo DC, né? Que é antes e depois do ChatGPT. Eu acho que eu acho que o mundo mudou bastante, mas eu acho que aí, óbvio, vai ser muito valioso saber a tua visão. Eu percebo que, obviamente, a IA tem feito essa junção, tem ajudado as pessoas a consumirem dados com mais facilidade. Você falou muito bem, a interface é algo muito importante, mas eu acho que ainda as organizações, aí a gente volta até na questão cultural, talvez, mas elas ainda têm um problema em definir como que a IA vai ser utilizada, qual que é o papel efetivo da IA. Será que a IA vai tomar a decisão por mim? O que eu acho que ainda a IA não tem essa capacidade, tá? Quando eu vejo o professor Magno Maciel, eu gosto de mencioná-lo, mas ele fez um estudo uma vez onde ele mostrou que uma criança de 4 anos, né, de idade teve uma exposição a cerca de 750 vezes mais dados do que o GPT-3 tinha, por exemplo. Então, isso é um ponto importante. Então, saber como que a IA vai ser utilizada, isso é um ponto importante. Eu acho que é uma tecnologia que tem um hype muito forte, mas ela também tem casos e aplicações muito importantes. Agora, o que que você tem visto hoje como maior entrave para as organizações efetivamente adotarem o IA generativo? Será que é uma governança? Será que é falta de um caso de uso? Será que é uma preocupação com segurança? O que que você tem visto hoje, Leandro? E o que que você acha que pode ser proveitoso? Que dica que você pode dar, por exemplo, para uma organização que está em dúvida ou está fazendo um estudo dentro falando assim, olha, eu quero colocar um IA generativo na minha organização. O que que você pode trazer, por exemplo, de insight para esse pessoal que hoje tem? Porque entraves sempre vão existir. Então, eu faço essa pergunta em duas partes. O que que você vê como sendo os maiores entraves hoje e o que que você pode, dentro da tua experiência, o que que você pode dar de conselho para o pessoal que está vindo aqui, que está pensando num projeto de IA? Então, eu vou começar sendo fundamentalista, né? Eu acho que Uhum. todo e qualquer problema de tecnologia, você, assim, para resolver, né, para poder entender e tratar, você começa pelo requisito, né? Genial, É. ótimo. E aí eu acho que o primeiro ponto é qual é o problema real que eu tenho, né? E que sentido existe ou há de tratar esse problema. Não vou falar problema, que parece que está negativo, né? Mas necessidade real existe para eu tratar com IA, né? Porque assim, sem dúvida, IA, cara, é o que a gente tem de mais fantástico hoje, principalmente no mundo de tecnologia, né? Não se limitando só a ele. Mas nem tudo eu vou precisar de uma IA para resolver, né? Hoje o que eu tenho visto muito é que tem surgido uma tendência muito forte de transformar tudo e qualquer coisa em algum tipo de solução de IA, o que na prática talvez nem faça tanto sentido, né? Mas por outro lado também, né, aí vem os paradoxos, né, do nosso momento, né? Existe uma tendência chamada AI first, assim como existiu o mobile first, né? Que também é muito forte, que é você, cara, tudo que eu vou fazer, será que não vale a pena pensar se tem IA e tudo? Então, eu acho que para toda e qualquer solução, né, IA é mais uma delas, a gente sempre tem que ter o bom senso, entender muito bem qual é o requisito, qual é o valor de negócio que isso vai gerar, se isso tem retorno ou não, né? E aí tratar as consequências de tudo isso, né? Você começou falando de segurança. Segurança é um grande problema hoje, porque existem milhares de IAs, né? Eu recentemente estava vendo um material onde a pessoa destacou as 100 melhores IAs das 500 que ele viu, né? Caramba.
E aí a pessoa. É, Eu nem sabia que tinha tudo isso de IA, para pois ser é. sincero. E isso é exponencial, né? Então, assim, a grande preocupação das empresas hoje é o quê, né? É a pessoa pegar um conteúdo, né? Às vezes estratégico, às vezes de negócio, de posicionamento de mercado, colocar isso no IA e, de alguma maneira, isso ser disponibilizado, né? Para ou um concorrente ou para outro fim, né? Então, cara, acho que o principal elemento da empresa para começar a usar a IA é entender, assim, até onde ela quer compartilhar o risco, né, do uso da IA, porque nem todo mundo está com todas as ferramentas de IA prontas e disponíveis em um ambiente controlado para o uso, né? Mas também você não pode esperar ter tudo para você começar a usar IA, porque senão você vai ficar para trás, né? Então vai ter que ter esse contrapeso, né? Esse balanceamento do tipo, olha, até onde eu posso ir, que tipo de informação eu posso compartilhar, por exemplo, informação pública, talvez não seja problema você colocar ali num contexto de IA para tirar algum tipo de valor. Mas talvez uma estratégia comercial da sua empresa, né, que estabelece uma política, um nicho aí já fica arriscado de você acabar compartilhando, né? Legal, maravilha. Acho que são boas dicas e dicas importantes. Eu acho que até brincadeiras à parte, quando você fala do requisito, isso mostra um pouquinho a objetividade do arquiteto e o como é importante, né, você ter essa objetividade, porque, de novo, não adianta você trazer uma tecnologia meramente pelo hype, tá? Exato. Você tem que trazer com um propósito e com um direcionamento. Senão, você falha, acho que em todos os outros aspectos, governança, segurança, tudo isso. E eu sou um cara que eu acredito muito que a gestão de dados e a inteligência artificial andam juntos. Por quê? O IA só vai ser útil, ele vai ser tão bom quanto os dados que eu alimentar ele forem Perfeito. bons. Então, acho que isso é importante, isso é uma coisa muito interessante. E tudo que você está me falando me remete muito a um pouco essa questão de você ter esse objetivo e saber mapear o projeto e o processo como um todo. Acho que isso é genial. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando também novamente a tua experiência. Estou aqui hoje, Leandro, explorando aqui Fique à essa tua vontade. experiência e essa tua À carreira vontade. que é riquíssima, tá? Que conselhos que você dá para aqueles profissionais que hoje estão querendo entrar ou se desenvolver quando a gente fala no quesito dados? O que você acha que são habilidades importantes, tecnologias que são importantes eles conhecerem? O que você dá de conselho para esse pessoal baseado aí nessa tua experiência aí tão rica, meu amigo? Então, vou falar da parte de comportamento e a parte mais humana primeiro, né? Por É, favor. Se você consegue combinar essas duas áreas, meu amigo, não, eu isso é tô me esforçando sensacional. aqui. Eu tô Isso me é esforçando. sensacional. Vamos lá. É, a principal característica que eu vejo que hoje falta, tá? Eu vou falar primeiro da falta para falar assim, das oportunidades, né? Que eu sinto falta em boa parte de profissionais de dados, aqui eu estou fechando, né, o nicho para dados, é a capacidade de analíticas que a pessoa tem que desenvolver, a capacidade de olhar para dados, de entender dados, de relacionar dados, de encontrar aquilo que eu falei lá um pouquinho antes, né, questionamentos de negócios sobre os dados, né, e não só a pessoa que sabe fazer engenharia de dados, que sabe fazer query, né, que sabe montar um relatório no Power BI, mas a pessoa que consegue ter, comportamentalmente falando, né, essas competências de entendimento, né, e de desenvolvimento de um raciocínio lógico ali em cima do uso do dado, tá? Então, em resumo, né, eu acho que o profissional que quer começar, ou quer talvez tombar, ou quer se especializar, né, poderia atuar muito com analytics, né, que é todo esse entendimento de dados que eu falei, modelagem de dados, e eu vejo que isso é uma coisa que está faltando bastante, né, você tem tanta Bastante. ferramenta que faz tudo para você que você está deixando de fazer, né. Então, eu já peguei situações, né, principalmente nesse trabalho de transformação digital, que às vezes você tem, por exemplo, 10 sistemas na empresa e todos os 10 sistemas têm lá dentro do seu banco de dados, né, o mesmo conjunto de dados de cliente. Então, você tem esse mesmo cliente 10 vezes na empresa, né, e cada um tendo uma versão desse dado do cliente diferente, né, num Uhum. aspecto ou outro, né. Então, a modelagem de dados também é muito importante para isso, né? Embora você tenha algumas outras restrições, né? Para ter uma base única de clientes, etc., né? Que seria o MDM, mas para mim isso aí é fundamental, né? De ferramentas, se a pessoa conseguir, né? Eu sou muito dessa filosofia de você não ser muito ali especialista ou trabalhar com uma coisa só, né? Que é uma dinâmica de mercado hoje, né? Você tem as pessoas, a engenheiro de dados, por exemplo, cuida lá de ferramentas de engenharia de dados.
O cara lá de analytics cuida da ponta, né? Power BI, Tableau, etc, né? Mas quanto mais você souber de tudo, eu acho que fica... Talvez você não precise ser especialista, né, em todas as pontas, Uhum. obviamente. Mas você entender todo o pipeline do dado é bom, por quê, né? Porque você vai conseguir entender onde você gera valor naquela etapa que você está trabalhando para a etapa seguinte. E como definir muito bem aquilo que você precisa da etapa anterior, né? E aí, nessa linha, acho que a gente tem um grande pacote, né, de ferramentas, né, que estão aí da crista da onda do mercado, né, Databricks, né, a gente tem Spark, a gente tem a BIF, né, enfim. Eu acho que, no geral, o profissional de dados deveria ser capaz de entender um modelo de dados, conseguir transformar esse modelo de dados, né, em conteúdo, desse conteúdo transformar isso em informação, né, utilizando, obviamente, todas as ferramentas, né, que estão aí nesse circuito para isso. Muito bom, legal. E eu acho interessante, né? Porque você estava mencionando, hoje a gente tem ferramentas que fazem tudo para a gente. Você pode ver que a parte de programação hoje, o pessoal já não precisa mais fazer, que é uma coisa simples, até algo mais básico, né? Mas é muito interessante isso que você falou. E eu acho também uma outra coisa que você falou que eu sou particularmente muito fã é do profissional de tecnologia mais generalista e menos especialista. Porque você falou de forma brilhante, você conhece as etapas do projeto e você consegue direcionar isso da melhor forma. Para a gente finalizar aqui, voltando no tema transformação digital. A transformação digital é sempre algo muito complexo para algumas organizações. Por quê? A transformação digital ela abrange inúmeros tópicos, inúmeros itens. Qual o conselho que você dá, ou se você puder dar um direcionamento, por onde começar um bom projeto de transformação digital? Olha, se eu for medir aqui o sucesso daqueles projetos que eu já participei, né, e vendo a dinâmica de lições aprendidas, eu vi que a gente acertou mais quando a gente começou pelo cliente. Quando eu entendi a jornada de interação que esse cliente tem com a empresa, né? Não só no momento de aquisição, de venda, mas principalmente, que é onde a gente mais perde cliente, no pós-venda, né? A gente percebeu muito nesse trabalho, né, que às vezes você pegava relatórios sobre atendimento do cliente, o cliente falando que ele se sentia enganado porque ele comprava o produto de uma empresa, mas parecia que era outra empresa que estava fazendo o atendimento depois, de tão diferente que era o atendimento, né? Então, pensando em segmento, né, da segmentação de um projeto de transformação digital, eu começaria pelo cliente do ponto de vista de negócio, né? E do ponto de vista de organização, eu continuaria ali pelo processo, né? Eu acho que essa dobradinha, né, cliente, processo, até porque uma coisa que a gente falou muito aqui de ferramenta, né, e etc. Eu vejo que existe um vício da gente querer resolver problema de processo com ferramenta, né? Meio que você quer aproveitar a onda da aquisição da ferramenta para resolver um outro problema de processo que nem dependia disso, né? Se você conseguir fazer isso sem adquirir a ferramenta, você vai dominar mais o seu processo, você vai entender mais as suas necessidades, e depois a ferramenta vai se encaixar mais suavemente ali na sua dinâmica operacional. Isso é muito legal, porque você estava falando, né, não existe uma fórmula mágica, uma bala de prata, né, quando a gente fala de transformação digital. É muito legal ver isso, mas também ver como que você trabalha o processo para ir adequando. O Cássio Dreyfus, né, o saudoso, incrível Cássio Dreyfus lá do Gartner, uma vez ele falou, quando foi questionado sobre isso, ele falou que efetivamente você conhecer por onde começar o processo de transformação digital, assim como você agora deu essa dica super valiosa, é muito importante. Mas o principal é a gente saber ir adequando conforme o projeto vai, porque a Perfeito. transformação digital é um projeto contínuo. E uma vez, numa apresentação que eu fiz, eu falei e usei uma analogia do Eric Knox, que é um ex-diretor de voo da NASA, que ele falava o seguinte, que eles nunca lançam um ônibus espacial para a Lua. Eles lançam o ônibus espacial no espaço e vão corrigindo o curso dele até ele chegar na Lua. Conseguir chegar ao seu destino. Perfeito. Faz sentido isso para você ou não? Total, né? E assim, por mais que você tente acertar, né, o alvo lá na ponta, isso que você acabou de falar é o dia a dia, né? Você vai ter surpresa, você vai fazer um planejamento em cima de um processo que você vai achar fantástico, mas na hora de executar ele, de operacionalizar, de automatizar, você vai ver restrições, às vezes restrições legais, restrições de tempo, né, de processamento de um sistema para outro, né?
restrições de cultura e conhecimento. Eu acho que essa capacidade, né, que eu acho fantástica, que é uma das maiores características, né, da humanidade, de ir se adaptando, né, à medida que você vai coletando, aí de novo falando de dados, né, à medida que você coleta os dados dessa jornada, né, do resultado desse processo, né, é onde você tem a maior chance de sucesso, né. E aí só para complementar, quando eu falei Por favor. cliente, né, é óbvio que eu considerei um cenário que não é caótico aqui, né, para você começar a transformação digital, né. Mas se você está vivendo um cenário, né, que está muito desafiador, né, que está chegando próximo ali daquilo que é caótico, né, aí o desafio é você conseguir identificar onde dói mais, né, para você começar onde você tem a sua maior dor no seu processo, né. Eu diria que se você não puder começar pelo cliente, aí é onde dói mais, entendeu? Seria o melhor caminho para você começar. Mas você tocou num ponto que normalmente é onde dói mais, porque é o cliente que traz a receita para a empresa. Então eu acho que você foi muito assertivo em falar em começar por esses dois pontos, que do ponto de vista de negócio no cliente, na jornada do cliente, na experiência do cliente, e do ponto de vista tecnológico na questão de processos. E daí a gente vai corrigindo a nave até ela chegar na Lua. Eu acho Tá. que isso foi sensacional. Leandro, queria te agradecer pelo teu tempo. Acho que essa conversa foi riquíssima, super valiosa, relevante para todo mundo que está assistindo. Você deu aqui alguns insights que realmente não é todo dia que a gente consegue ter, e especificamente vindo de um profissional do teu calibre, do teu conhecimento e da tua estatura, até por dizer assim. Eu acho que isso é muito importante, muito relevante. Te agradeço mais uma vez pelo teu tempo, por todas as informações, por todo o conhecimento que você compartilhou aqui conosco, tá? Uma alegria tê-lo aqui nesse papo, foi uma conversa realmente sensacional e muito agradável. Ah, maravilha. Não, e o agradecimento é todo meu, né? Poder compartilhar conhecimento é sempre bom. A gente espera aqui que esse bate-papo chegue, né, para alguém que esteja precisando, né, de tomar decisões e possa se apoiar aqui. E espera ainda que, caso ele resolva utilizar esse conhecimento, de fato gere valor, né, que tenha resultado. Pode aguardar muitos convites no LinkedIn, meu amigo, isso não vai faltar. Será um prazer, será um Eu te prazer. agradeço mais uma vez, obrigado a todo mundo que assistiu aqui, que nos prestigiou e vindo até aqui, conhecendo um pouco mais do profissional Leandro, mas também dessas dicas super valiosas. Muito obrigado e fiquem atentos que outros podcasts virão em breve. Obrigado, Leandro, obrigado, pessoal. Obrigado por ouvir o Liderança Digital e AI Dados no centro da estratégia. Inscreva-se em nosso podcast para ficar por dentro dos próximos episódios. Até a próxima!